Oi, me chamo Rodrigo. Vou dar início à apresentação sobre o terceiro problema da nossa matéria de EMI e Algoritmos no curso de Engenharia da Computação da UFES, a Universidade Estadual de Feira de Santana. Meu nome é Rodrigo de Matos Ferreira. O professor, o docente dessa matéria é Cláudio Sérgio da Silva Cerqueira. E o tema desse problema se chama Cuidando dos atletas que participaram dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Então vamos dar início. Passando um pouco sobre o roteiro, vai ter a introdução, vou falar um pouco sobre o sistema, o que vem antes do desenvolvimento, todas as coisas que tivemos que levar em consideração, o desenvolvimento propriamente dito e a conclusão. Então, é inegável que estamos passando por uma pandemia, já fazem mais de 2 anos, ou fechou 2 anos, basicamente. Então, foi trágico para o mundo inteiro, mas o mundo estava num dilema de, e aí, vai ter Jogos Olímpicos ou não? E o Japão, infelizmente, teve que arcar com esse peso, né? E sim, fez uns jogos lindos, foi muito bem comentado, várias premiações, mas em meio a isso tudo, o Japão passava por cerca de 22 mil casos de Covid registrados por dia. Então sim, os Jogos Olímpicos eles tiveram um impacto grande lá. Aí você consegue ver por essas notícias que realmente existiu, né, uma piora na situação graças aos Jogos Olímpicos. E então, por isso, o Comitê Olímpico Brasileiro solicitou aos alunos da UFES para que criasse um sistema onde tivesse um cadastramento de atletas e que pudesse expor alguns relatórios com os dados coletados. Nesse caso, falando sobre o sistema, ele pediu para a gente cadastrar 22 modalidades, que são essas que estão na tela. Pediu para a gente cadastrar os atletas com o nome, a idade, o gênero, o diagnóstico de se teve Covid ou não, as modalidades que participou com e sem medalha e o tipo de paralisia que esse atleta tem. Com isso, ele geraria um relatório e a partir desse relatório o comitê usaria para seja lá qual for o interesse. Mas também a gente tem que levar algumas coisas em consideração. O sistema ele não poderia cadastrar atleta com duplicidade, teria que ter a opção de edição, de exclusão. Os dados não poderiam ser perdidos, todos os dados teriam que ser salvos em algum arquivo de backup e teria que ter a opção do relatório. E no relatório seriam essas 5 opções que o comitê solicitou, né? Ele queria o total de atletas, o total por modalidade e por gênero, a relação de pessoas que teve o diagnóstico de Covid-19 por modalidade e por gênero, o quadro de medalhas quantitativo de ouro, prata e bronze, já ordenado, né? Por ouro, prata e bronze nessa ordem. Um recorte das modalidades por gênero dos atletas que ganharam medalhas, mostrando, né, quais são as características do atleta. E a quinta, das 22 modalidades disponíveis, queria saber quais o Brasil participou, quais modalidades o Brasil não ganhou medalha, que participou e etc. Então, tendo tudo isso em mente, a gente precisa de um sistema robusto, completo e nada melhor do que trabalhar com classe e objeto, que com isso dá uma autonomia maior para a pessoa que está usando e para a gente que está desenvolvendo, fica muito mais fácil por já ter alguns atributos ali que a gente pode trabalhar. Então a primeira linha ali onde tem o from JSON, import, dumps e load, foi uma biblioteca externa que a gente teve que importar para trabalhar com arquivos JSON. Poderia ser binário, poderia ser de texto. O de texto eu não gostei muito.
O binário, ele funciona muito bem porque ele salva o objeto, porém tivemos um dilema de que o binário não tinha uma boa visualização. Então por isso eu decidi fazer com o JSON, pois o JSON ele tem uma boa visualização e é melhor de trabalhar. Mas tem um problema: o JSON você não consegue salvar o objeto, literalmente o objeto nele. Vou mostrar futuramente que eu tive que fazer uma função em que eu pegava os dados desse objeto e transformava em um dicionário. Então essa primeira parte é a criação da classe. Eu criei um constructor onde passava esses parâmetros, né? Que é o nome, idade, o sexo, paralisia. Então todas as vezes que eu chamasse no código, eu chamava já passando esses parâmetros, que na minha opinião fica melhor, mas a visibilidade fica melhor. Então eu chamei todos esses parâmetros e criei essa função de baixo, que é a RPR. É uma forma de que se eu chamar o objeto no print para expor, ele já sai nessa formatação, um método bem legal. Então sim, a classe criada dos atletas, função de expor os dados criada, o método no caso, né? E a gente pode passar para a primeira função, a mais importante, que é a função cadastrar. Ela recebe o nome salvo, que é uma lista de pessoas que já foram cadastradas, o nome das pessoas que foram cadastradas, e as modalidades, que são todas as modalidades, todas aquelas modalidades, né, que eu mostrei antes. Recebe total de medalhas em um dicionário, teste, que é uma variável parcial para receber o inteiro na função abaixo, uma lista final, que é para dentro do loop ela salvar os dados, né, e colocar no dicionário. Aqui ó, as medalhas é um dicionário em que as chaves são as modalidades e o valor são as medalhas. Aqui a gente percebe que tem um loop principal, onde ele recebe o nome e ele testa. Se esse nome está dentro de nome salvo, informa que ele já foi cadastrado. Mas se não tiver, você pode appendar o nome nessa lista, né? Ou seja, salvar esse novo nome na lista. E caso não tiver, aí sim pode começar o cadastro. Que ele pede o nome ali já salvou, né? Eu uso tratamento de erro bastante na função principal que eu vou mostrar, com try except, e para evitar que o usuário ele tenha erros na hora de digitar, de colocar as informações e o código não quebre. Então praticamente todas as situações aqui estão com tratamento de erro. Então eu peço a idade, eu peço o nome, eu peço o gênero, eu restringo ali por MF, uso um up e um strip. O strip ele tira os espaços, né? O up ele recebe tudo em maiúsculo, que eu fiz o tratamento da condicional em maiúsculo. E eu peço todos esses dados e tudo com tratamento de erro já. Peço o tipo de paralisia, o diagnóstico. Depois que eu peço todos esses dados já com tratamento de erro, eu crio um novo objeto. Eu passo ali o new objeto, recebe atleta, que é os parâmetros da classe, e esse objeto é criado, beleza. Mas ainda preciso cadastrar as medalhas. As medalhas ela entra em outro loop, perguntando assim, se o atleta ele ganhou alguma medalha, se sim ou não. Se ele recebeu alguma medalha, também tudo com tratamento de erro. Se ele recebeu alguma medalha, essa pergunta a quantidade de modalidades em que ele recebeu medalha. Então, mais uma vez, ele printa todas as modalidades para que o usuário ele escolha corretamente o código referente. Então, ele roda na quantidade de modalidades que ele recebeu medalha. E se for maior que 0, ou seja, se tiver depois da primeira rodada, a lista 0, porque primeira modalidade recebe as medalhas, 0 a lista para a segunda. Então ele faz esse teste, ali é todo um tratamento de erro de novo. Durante esse teste você percebe que ele pede o código da modalidade, que é inteiro. Eu preciso pegar esse código e transformar pelo nome da modalidade, né? E tudo isso eu peço as medalhas naquele formato ali, de ouro, prata e bronze, é a última parte da linha. Com isso eu consigo fazer outro tratamento de erro, que é da forma que o usuário está digitando. Eu preciso que ele digite a primeira medalha, a
a segunda e a terceira. Se ele receber uma de ouro, então vai ser uma de ouro, 0 de prata, 0 de bronze, separado por vírgula. Eu fiz isso porque fica melhor na parte de trabalhar com as 3 posições já certinho. Ou seja, eu recebo uma string e eu faço um tratamento para que ele vire inteiro depois. Depois disso, eu rodo pela quantidade de medalhas, né? E coloco inteiro ali, como eu mostrei, teste recebe inteiro a medalha, né, pela posição, né? São 3 posições, ouro, prata e bronze. E depois eu salvo essa lista dentro do dicionário da modalidade. Então as variáveis eles vão recebendo o código e os valores certinho. E dentro do looping ele vai cadastrando novas modalidades no dicionário do atleta. E com isso você percebe que o atleta ele pode também ter participado de modalidades, mas não ganhou medalha. Então eu pergunto, você participou de alguma modalidade que não ganhou medalha? E se ele responder que sim, então ele cadastra uma nova modalidade, só que sem as medalhas. E antes, no início aqui, se ele tivesse perdido se ele não tivesse recebido medalha na hora de cadastrar, na primeira pergunta, ele também faria esse mesmo processo. Ele cadastraria a modalidade sem receber medalha. Então, aqui você percebe que depois de fazer todo esse cadastramento, eu salvo esse atleta e retorno o atleta na função. Na main, que eu vou mostrar futuramente, ele pega esse atleta e salva dentro da lista de atletas, que cada posição da lista é um objeto. Então vamos passar para a segunda função, que é a de guardar atleta. Tem uma lista e um dicionário. Por que preciso de uma lista e um dicionário? Os objetos, eles estão salvos na lista, mas eu não consigo passar o objeto para o JSON. Então eu rodo por essa lista de objetos, em que eu crio um dicionário que recebe o nome, a idade, o sexo, a paralisia, o diagnóstico e as medalhas. E dentro desse dicionário eu salvo na lista. Ou seja, em vez da lista ser uma posição, um objeto, ele vai ser um dicionário. Então é uma forma de trabalhar, de você salvar os dados no arquivo JSON, porque ele não salva o objeto. Então depois que eu rodo por todos os objetos, crio um novo dicionário para cada, eu salvo tudo na lista e eu abro o arquivo, que é o salvaratletas.json, como no modo leitura, porque ele no modo leitura para escrever, né? E eu salvo em outra variável e uso o write para escrever nesse arquivo de novo. Ou seja, ele salva a lista de atletas, só que cada opção cada lugar da lista é um dicionário. Então, depois disso, a gente tem a função de criar JSON, porque o sistema ele pede para que, se caso não exista esse arquivo, ele tem que ser criado. Então, criar JSON, ele recebe a lista de atletas, que são os objetos na lista, né? E o nome o nome salvo é a lista de todos os nomes que já foram cadastrados. E eu uso um try except, ou seja, ele tenta salvar a lista. Salvar a lista é a função de baixo. Ele tenta abrir como modo leitura para salvar os dados, mas ele só consegue abrir como modo leitura se esse arquivo já existir. Ou seja, essa é a intenção. Eu quero que ele tente abrir como modo leitura. Caso dê erro, ou seja, caso não exista esse arquivo, ele cria, ou seja, o except ele está criando. Teste igual a open arquivo salvaratletas.json como leitura. Quando você abre como leitura, ele já cria outro. Então essa é a função para que, caso o sistema inicie e não tiver o arquivo .json, ele já cria outro, né? E a função de baixo é importante, é a salva lista. Eu abro o arquivo como leitura e eu faço o download de todos aqueles dados e salvo na lista de atletas. Ou seja, cada posição vai ser o objeto. Eu rodo pelos dados do dicionário que eu salvei, crio os objetos e salvo todos eles na lista. Simples. Agora tem a função que a gente tem três opções, que na verdade são mais opções, mas existe a excluir modalidade, a excluir o atleta e a opção de edição. Eu rodo, é bem simples, eu rodo pela lista de objetos, né, que são os atletas,
E caso eu solicite um nome na main e solicito uma nova a modalidade que ele quer excluir, e eu rodo pela lista, se o nome for igual ao que ele queria editar, né, na rodada, ele simplesmente testa as modalidades dentro do dicionário. I.medalha são as modalidades, as chaves são as modalidades e os valores são as medalhas. Ou seja, I.medalhas é um dicionário que recebe as chaves como modalidade e os valores são as medalhas. Então ele testa isso, ele roda, se ele achar a modalidade que o cara solicitou, o usuário solicitou, ele simplesmente dá um pop nessa posição, ou seja, ele elimina essa modalidade e acabou. Se funcionar, ele retorna true, se não funcionar, ele retorna false. E caso a lista fique sem modalidades, ele elimina o objeto, ou seja, não tem como ter um atleta com as modalidades zeradas, né? E essa função de excluir atleta é a função de baixo. Ali, ela faz a mesma coisa, só que em vez de excluir a posição da modalidade, ela exclui a posição que o objeto está salvo na lista. Temos a função de editar nome, que é bem simples, a lógica é bem parecida em todos. Você recebe a lista de objetos, o nome que você quer editar e o nome o novo nome, né, para qual você quer editar. Então ele roda pela lista, se o nome bater na rodada, ele recebe o novo nome. Simples. Isso também serve para a função de idade e a função de editar gênero, diagnóstico. Todas fazem a mesma coisa, é a mesma lógica. Ali dá para perceber outros exemplos. Aqui a mais diferente é a função de editar medalhas, que deixa eu mostrar. A função de editar medalhas, ela faz basicamente isso aqui que a gente fez no cadastramento, porque você precisa das novas medalhas. Ou seja, ele pede para que o usuário informe a nova modalidade, ele coloca, testa, né, o input do usuário e ele coloca as novas medalhas na modalidade. Agora a gente tem a função de exibir. A função exibir objeto, ela roda pela lista. Se o nome for o nome do escolhido, ele printa o objeto. E como eu tinha mostrado, a função RPR no início, ela printa o objeto naquele molde que eu criei. O exibir dicionário é a opção a função que eu criei para, na hora que eu chamasse o tabuleiro de medalhas do relatório 3, ele printasse dessa forma. Você roda pelo dicionário, né, que tem as medalhas, e ele já vai ordenado, ou seja, ele roda pelo dicionário. Eu quero que ele ordene pelas keys, que são as modalidades. Reverse true significa que é a ordem em que ele está ordenando, né? Ou seja, ele quer decrescente, porque tem que ser do maior para o menor, ou seja, quanto mais medalhas para quem tem menos medalhas. Então, se tiver o valor, ele printa nessa formatação. O valor 0 é ouro, o valor 1 é prata e o valor 2 é bronze. Aqui é a parte da main. A gente falou de todas as funções, ou seja, as funções elas estão em arquivo separado, que é em atletas. Todas as funções estão lá, as funções da classe também estão lá. E eu faço um import asterisco, ou seja, eu estou importando tudo que está no outro arquivo para mim. Então aqui eu faço uma saudação. Bem-vindos ao programa OF pelos atletas paralímpicos. Ali tem as listas adicionais das modalidades. A variável global de menu, que eu trabalhei com menu tem dois menus, tem um menu principal e um menu de edição. O nome salvo, como eu expliquei, que é o nome que já foram cadastrados, a lista de atletas, que ela vai ser todos os objetos, vai estar na posição. E o primeiro passo é chamar a função cria.json, porque ela vai testar se existe já o arquivo JSON, se não tiver ele cria outro. Se já existir, ele faz o download desses dados para a lista de atletas, né, que é a variável global que a gente está trabalhando. Aqui a gente percebe como é que funciona, né, o menu tem a opção de cadastrar, editar, excluir modalidades, exibir o relatório e encerrar o programa. Então a gente trabalha com os loops,
todo o sistema todos ele tem um tratamento de erro, ou seja, não tem como o sistema quebrar por digitação, sabe, de digitar algo errado. Ele vai pedir, informar que onde errou e pedir para o usuário tentar novamente. Ele chama o teste de cadastro, né, que ele testa cadastrar o novo usuário. Se funcionar, ele passa e ele salva o novo objeto na lista de atletas. Se não funcionar, ele não salva. Aí ele faz outros testes, né, de se o usuário quiser continuar cadastrando, isso para o cadastramento. Depois ele roda pelo menu nas outras opções, né? Ele chama o editar. Eu vou mostrar o código todo pronto no instante. Eu só estou explicando como foi o passo a passo da elaboração. Aqui é a opção 5, que é como eu coloquei para exibir o relatório, né? Os prints para formatar certinho, que chama a função do relatório 1, relatório 2, relatório 3, relatório 4, relatório 5. Todos você vê que recebe a lista de atletas, que é a lista de objetos salvos como parâmetro. E no 6 ali é só a opção de encerrar o programa. Eu vou mostrar o programa todo. E aqui é um exemplo de como fica salvo no arquivo JSON. Tá vendo o nome, a idade, o gênero, o tipo de paralisia, o diagnóstico e as medalhas nas modalidades. Conclusão: o código funciona como solicitado. Ele foi completamente elaborado anti-erros, ou seja, tem todo um tratamento de erro. Não tem como o usuário ele quebrar o código, né? A usabilidade dele vai ser bem boa. Ele vai conseguir executar de forma natural. O sistema não perde os dados já cadastrados, ou seja, ele salva todos os dados, mesmo que seja difícil salvar com um objeto. Foi um sucesso, conseguimos fazer isso. E basicamente o programa ele funciona perfeitamente. Ele faz o que foi solicitado, ele exibe os relatórios e o cadastramento funciona normal. Fim. Mas agora eu vou mostrar o código propriamente dito. Essa aqui é a minha classe, como eu tinha mostrado. Tem a classe dos atletas, né, que criou o objeto, a função RPR. Vou só passar, como eu já expliquei, né, a função cadastrar. Aqui a gente tem a função de guardar atleta, função de criar JSON, função salvar lista, excluir modalidade, excluir atleta, editar idade, editar gênero, as funções que eu não tinha mostrado por ser igual, né? A de editar as medalhas, tá vendo como eu falei? Ele pede novamente para informar as medalhas com tratamento de erro. Aqui a função de exibir o relatório. A função de exibir o relatório simplesmente é um conjunto de prints, né? Tratamento de dados. Basicamente eu estou rodando pela lista e fazendo contadores, usando para somar, fazer o total, mostrar os atletas que não participaram, os que participaram, os que foram diagnosticados, todo aquele relatório que o sistema pediu. Aqui a função do relatório 2, função do relatório 3, relatório 4 e a do relatório 5. Com isso eu faço um import aqui na minha main. Ele funciona com um menu. Você guarda o atleta direitinho. Outro menu, vai editar e assim vai. Agora eu vou executar para vocês terem um exemplo. Vou cadastrar apenas uma pessoa, tá bom? Que seria eu mesmo, né? Cadastrar a opção 1, tá vendo? Rodrigo, idade 22, gênero masculino. Paralisia eu vou botar só a letra D aqui porque não vem ao caso. O atleta foi diagnosticado com Covid? Vamos supor que sim. O atleta ganhou alguma medalha? Sim. Quantas medalhas? Eu ganhei medalha em quantas modalidades? Vou dizer que ganhei uma modalidade, eu ganhei medalhas e outra não. Aqui eu ganhei medalha vai ser judô, que é a letra 11. Informe a quantidade de medalhas. Eu ganhei ouro em judô, vai. 1,0,0, ouro, prata e bronze. Simples. Participou de alguma modalidade que não ganhou medalha? Sim. Informe
Quantas modalidades você participou que não ganhou medalha? Uma também. Qual foi? Vou dizer que seja Taekwondo, 16. Pronto. Simplesmente ele já coloca lá. Deseja continuar cadastrando? Não. Aí existem as outras opções, né? Que é editar cadastro, excluir. Ou seja, ele vai solicitar um nome, como eu falei, vai o novo nome ou novidade, isso, aquilo. Excluir qual modalidade também. Excluir o atleta, excluir todo o atleta. Aí vem o exibir relatório e encerrar o programa. Vou pedir para exibir o relatório aqui só para dar um exemplo. Aqui. O total geral é um atleta, foi um homem. O total de atletas na modalidade de judô é de taekwondo é 1. Aí vem os atletas diagnosticados do Covid por modalidade Rodrigo, no taekwondo eu também, que eu fiz 2 modalidades. Atletas diagnosticados com Covid-19 por gênero, aí só eu, né, homem. Aqui o judô ele ficou em primeiro lugar, tá vendo? Porque eu ganhei um ouro. Aqui é o quadro de medalhas, né, ordenado pelo ouro, prata e bronze. Aqui são os atletas masculinos que ganharam medalha, né? Aí mostra minha idade, né, o gênero. O print formatado que eu fiz foi esse, pelo que era função RPR. E aqui informa as modalidades que o Brasil participou, que é judô e taekwondo. O Brasil não ganhou medalha em qual modalidade? Foi taekwondo, que eu escolhi que não ganhei medalha. E o Brasil não participou em qual modalidades? Do restante total, né? Porque eu não participei, só teve um cadastramento. Então basicamente é isso, o sistema ele funciona direito. Ele está bem tratado anti-erros. Não tem como o usuário errar nada aqui. Sempre vai mostrar onde ele está errando e como melhorar, né? Então é isso, muito obrigado pela atenção. Eu autorizo o uso dessa imagem caso queira utilizar para uso didático. E é isso, muito obrigado.